Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Augusto e esse é o canal Demate. Hoje nós vamos dar sequência aos nossos estudos de unidades de medidas. Na semana anterior nós falamos de medidas de comprimento e hoje nós vamos falar de medidas de superfície. Depois aí de uma breve introdução você vai aprender uma maneira prática e fácil de converter unidades. Por isso não saia daí, hein? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever para não perder nenhuma dica top que passa por aqui, hein? Eu conto com você. Bora lá então! Para início de conversa, nós precisamos saber qual é a diferença entre uma medida linear e uma medida superficial. Para isso eu coloquei aqui um retângulo. Ele tem dimensões 8 metros e 3 metros. Calcular o perímetro dele é a mesma coisa que calcular a medida do contorno, ou seja, somar as medidas dos lados. Isso, por se tratar de uma linha, nós dizemos que é linear. Então, calculando o perímetro aqui, nós fazemos 3 metros mais 8 metros mais 3 metros mais 8 metros. E chegamos aí a 22 metros. Então, somamos metro com metro e chegamos em metro. Agora, se eu falasse do preenchimento dessa figura, qual seria essa medida? Observe que nós não temos mais uma linha, nós temos uma superfície. Então nós vamos calcular a medida dessa superfície, que nós damos o nome de área. Para fazer isso, eu vou dividir esse comprimento em 8 partes de 1 metro e a largura em 3 partes de 1 metro. De modo que eu obtenha aí quadradinhos de 1 metro de lado, beleza? E aí nós vamos dizer que esse quadradinho que tem lado medindo 1 metro é 1 metro quadrado. E aí calcular a área desse retângulo, a medida da superfície desse retângulo, equivale a calcular quantos quadradinhos de 1 metro eu tenho dentro do retângulo. Então vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 24 quadradinhos. Ou seja, a área desse retângulo aí é 24 metros quadrados. O metro quadrado vai ser sempre a nossa unidade padrão para medidas de superfície. Assim como o metro a gente usava como padrão para medida de comprimento, agora o metro quadrado então a gente usa para medidas de superfície. Mas eu vou ter que dividir toda vez em quadradinhos e contar quantos quadradinhos vai ter? Não. No caso desse retângulo nós temos 8 quadradinhos no comprimento e 3 na largura. Para saber o total de quadradinhos então é só fazer 8 vezes 3 e você vai obter aí o 24. Para que você consiga determinar a medida de uma superfície, ou seja, uma área, existem várias fórmulas e isso aí depende da figura. Como esse não é o assunto principal da nossa aula de hoje, então só vou dizer para vocês. Calcular a área de um retângulo é simplesmente multiplicar o comprimento pela largura, né? No caso aqui nós temos 8 metros vezes 3 metros, que nos resultam em 24 metros quadrados. Não pode esquecer de colocar quadradinho lá na unidade de medida, hein? Muito bem. E aí, partindo da unidade padrão, que é o metro quadrado, nós também temos os múltiplos e os submúltiplos, assim como lá nas unidades de comprimento, né? Então, nós temos o quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. Então, considerando aí o metro quadrado como referência, o decâmetro quadrado tem 100 metros quadrados. O hectômetro quadrado tem 10.000 metros quadrados. E o quilômetro quadrado, acreditem, tem 1 milhão de metros quadrados. Já o decímetro quadrado é 0,01 de metro quadrado. O centímetro quadrado é 0,00001 metro quadrado. E o milímetro quadrado é 0,00001 metro quadrado. Ah, difícil de decorar isso, hein? Mas a gente tem uma dica super top, hein? Cagada monstro de cocô mole. Se você ainda não assistiu a nossa videoaula de unidades de comprimento, dá um pulo lá que você vai decorar isso facinho, beleza? Tá até aparecendo um cardzinho aí para você clicar. Segue o baile então. Diferentemente do que nós tínhamos lá com as medidas de comprimento, onde usávamos a base 10, agora nós vamos usar o 100. Então como é que vai ficar? À direita nós sempre vamos multiplicando por 100 a cada passo. Então do quilômetro por hectômetro vezes 100, depois vezes 100 e assim por diante. Cada passo que eu der, eu faço vezes 100. Se
Indo à direita, eu multiplico. Voltando à esquerda, eu divido, né? Então, divido por 100 em cada passo. Quer ver? Vamos fazer um exemplinho aqui. Lembrando que já já a gente vai mostrar aquele método prático que você vai fazer isso sem precisar fazer conta, hein? 6 metros quadrados equivalem a quantos centímetros quadrados? Veja só, eu estou na casa dos metros quadrados e quero chegar na casa dos centímetros quadrados. Para isso, vou ter que dar 2 passos. Então, eu preciso pegar esses 6 e fazer vezes 100 e vezes 100 de novo, o que é equivalente a fazer 6 vezes 10 mil, e isso nos dá 60 mil. Ou seja, 6 metros quadrados equivalem a 60 mil centímetros quadrados. Vamos agora só mais um exemplinho antes do método prático, tá bom? 75 mil milímetros quadrados equivalem a quantos metros quadrados? Estamos na casa dos milímetros quadrados e queremos chegar aos metros quadrados. Para isso, preciso dar 3 passos à esquerda, ou seja, vou ter que pegar esse 75 mil e dividir por 100, pegar o resultado e dividir por 100 e pegar o resultado e dividir por 100. Ou então, equivalentemente, eu posso fazer 75 mil dividido por 1 milhão. Fazendo essa continha aí, você vai chegar a 0,075. Ou seja, 75 mil milímetros quadrados equivalem a 0,075 metros quadrados. E agora sim, senhoras e senhores, chegamos à regra prática que vai valer o seu super like aí, beleza? Vamos lá. Gostaria de relembrar com vocês. Quando eu tenho um número que não tem vírgula, eu posso pendurar o rabinho do cachorro. O que é isso? Colocar a vírgula no final, certo? Essa vírgula vai me ajudar, por isso que eu tô falando isso. Então 32,00 é a mesma coisa que 32, né? Vamos às regrinhas então. Primeira delas, em cada casinha vão exatamente 2 números. Antes nós tínhamos apenas um por casinha, mas agora como são unidades ao quadrado, então nós temos 2 números por casinha, beleza? A vírgula sempre estará na casa correspondente à unidade inicial e as casinhas vazias devem ser preenchidas com o número 0. Vamos de exemplo aqui. 5 metros quadrados equivalem a quantos milímetros quadrados? Então vamos lá. Não tem vírgula, a primeira coisa que eu faço, penduro o rabinho do cachorro. Então ficou 5, vírgula. Agora eu vou colocar essa vírgula lá nos metros quadrados, porque ela sempre estará na casa correspondente à unidade inicial, né? O número que acompanha a vírgula é o 5, né? Então ele vai estar lá também. Agora eu quero sair de metros quadrados para milímetros quadrados. Vamos fazer a vírgula andar. Vai, vírgula. Foi. O que tem aí no meio eu vou completando com zeros, né? No caso agora são 2 zeros por casinha, porque cada casinha tem 2 números, né? E aí você pode até colocar o 0 para acompanhar o 5 aqui, à esquerda na casa do metro quadrado, mas 0 à esquerda não conta nada, né? Então chegamos a 5 milhões de milímetros quadrados. E aí eu posso tirar essa vírgula aqui, que ela não faz diferença. Mais um exemplinho aqui, agora 45,6 km quadrados, nós vamos transformar isso em metros quadrados. Primeira coisa é a gente posicionar a vírgula, né? Tá lá na casa dos quilômetros quadrados, então coloquei lá. Agora vamos posicionar os números, lembrando que agora são 2 por casinha, hein? Vou colocar o 5 que está acompanhando a vírgula aqui e à esquerda dele o 4. Então na casa do quilômetro quadrado formamos o 45. À direita da vírgula nós temos o 6 e ele já vai para a casa do hectômetro quadrado, né? Beleza, vamos fazer a vírgula andar. Coisa linda, chegou lá no metro quadrado, né? E agora a gente só completa com zeros. 0, 0, 0, 0, 0. Muito bem, chegamos então que 45,6 km quadrados equivalem aí a 45.600.000 metros quadrados. Outro exemplinho. 2.780 decímetros quadrados. Vamos transformar isso em decâmetros quadrados. Como é que fica? Não tem vírgula, hein? Pendura o rabinho do cachorro. Muito bem. Vamos posicionar a vírgula lá na casa dos decímetros para que a gente consiga posicionar os números, né? Vamos lá. A vírgula está acompanhada do número 0, então vou colocar o 0 lá. À esquerda, o 8. Então pronto, preenchemos a casinha do decímetro quadrado. Vamos para a próxima. Coloco o 7 e o 2. Vamos fazer a vírgula andar. Foi, chegou lá na casa do decâmetro e agora é só a gente completar com zeros, né? Coloquei o 0 aqui, coloquei o 0 aqui. Esse 0 à esquerda eu posso tirar, né? Porque 0 à esquerda não vale nada. Então nós chegamos que 2.780 decímetros quadrados equivalem a 0,278 decâmetros quadrados. Observe esse probleminha agora, ó. Por ocasião da realização da Copa do Mundo no Brasil, ao se adaptar aos padrões da FIFA,
o campo do Maracanã passou a ter 105 por 68 metros. Sabendo que todo o gramado foi substituído e que a empresa responsável o instalou em placas de 96 centímetros quadrados, quantas placas de grama foram utilizadas? Então olha só, primeiro você reparei que as dimensões do campo estão em metros, enquanto a área da placa de grama está em centímetros quadrados, né? Nós vamos ter que dar um jeito nisso. Mas vamos lá, como é que eu vou calcular a área do gramado? Como a gente viu lá no começo da nossa videoaula, basta a gente multiplicar as dimensões, o comprimento e a largura. Então fica 105 metros vezes 68 metros. Vamos fazer essa continha aqui. 8 vezes 5, 40, vai 4, fica 0. 8 vezes 0, 0 com 4, 4. 8 vezes 1, 8. Embaixo agora. 6 vezes 5, 30, vai o 3, fica o 0. 6 vezes 0, 0 com 3, 3. 6 vezes 1, 6. Fazendo a soma aqui, 0, 4, 8 com 3, 11, sobe 1, fica 1. 6 com 1, 7. Então, a área do gramado é 7.140 metros quadrados, hein? Não esquece que a unidade de medida é ao quadrado, sempre que a gente fala de área, hein? Coisa linda. E aí, quantas placas a empresa teve que instalar? Então a gente tem que pegar essa área toda de 7.140 metros quadrados e dividir por 96 centímetros quadrados. O caso é que aqui a gente tem duas unidades diferentes e aí nós vamos precisar transformar na mesma para a gente conseguir fazer a conta direitinho. Vamos lá então, esses 7.140 metros quadrados eu vou transformar em centímetros quadrados através do nosso método prático. Primeiramente então, penduro o rabinho no cachorro e vou colocar a vírgula na casa correspondente, olha lá, metros quadrados. Posicionando os números, que número que acompanha a vírgula? O 0, tá lá. À esquerda, o 4. Pronto, já preenchi a casa do metro quadrado. Agora vamos para os decímetros quadrados. 1, 7. Coloquei todos os números, vamos fazer a vírgula andar. Vai para onde mesmo? Centímetros quadrados, vai lá. Chegou. Completando agora com os zeros. Coisa linda. Então eu vou ter que 7.140 metros quadrados equivalem aí a 71.400.000 centímetros quadrados. Agora então nós transformamos a nossa conta em 71.400.000 dividido por 96. Vamos ver quanto que dá isso? Fazendo a conta aqui. No 7 não cabe, no 71 não cabe, junto 714. O 96 cabe 7 vezes lá. 7 vezes 96, 672. 714, tira 672, 42. Abaixo 0. Quantas vezes 96 cabe no 420? 4 vezes. 4 vezes 96, 384. 420, tira 384, me sobram 36. Abaixo outro 0. Quantas vezes 96 cabe no 360? 3 vezes. 3 vezes 96, 288. Tirando isso de 360, você vai obter 72. Abaixo o próximo 0. 96 cabe 7 vezes no 720. Então, quanto dá isso? 672. De 720, tira 672, vou chegar a 48. Abaixo o próximo 0. O 96 cabe exatamente 5 vezes no 480. 480, tira 480, 0. Abaixo o próximo 0, não dá, vai pro resultado. Muito bem, então nós chegamos em 743.750, ou seja, serão necessárias aí 743.750 placas de grama para cobrir todo o gramado do Maracanã. E eu só quero deixar claro aqui que essa parte do gramado é a parte interna em que os jogadores utilizam para o jogo de futebol, tá bom? Entre as 4 linhas. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham curtido e aprendido muito, beleza? Não vai embora sem deixar seu like, hein? Eu conto com você. Coragem, ânimo, bons estudos e até mais!